noite, queridos, queridas do Senhor, igreja amada do Pai. Louvado seja o grande o nome do Senhor. Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos a mais um encontro nosso, imersão. Lembrando que hoje nós estaremos repondo, a Escola Bíblica Dominical, que foi domingo de Páscoa, então nós transferimos para hoje, quinta-feira. Te convido a você ser um agente de multiplicação do Reino de Deus. Clica aí no aviãozinho, compartilha com as suas redes de contato, com grupos de WhatsApp. Toca a trombeta aí, meninas, pastor, nos grupos de WhatsApp que a nossa imersão já começou. Acelera elas lá para a gente já começar aqui esse momento especial, que nós teremos um momento breve, mas na presença do Senhor. Que nesse período que você estará dedicando ao Rei dos Reis, você possa receber o renovo, você possa receber o bálsamo, você possa receber a paz, Tia Lúcia, que você possa receber a palavra, o direcionamento que você precisa receber nesta noite do Espírito Santo de Deus. Ou talvez, quem sabe, só uma palavra em que você se sinta amada, um aconchego. A multiforma de graça de Deus vai te alcançar da forma que você precisar. Ele esquadrinha seu coração, seus pensamentos, ele sonda e conhece o profundo escondido do seu coração. Então a palavra do Senhor, ela vai de encontro às suas necessidades. Aquilo que você precisa ouvir do Senhor, ele vai fazer com que penetre nos teus ouvidos, no teu coração. A paz, Tia Wanda, penetre no seu coração aquilo que você precisa receber da parte de Deus hoje. E eu posso garantir para você que hoje nós teremos uma palavra de amor. Nós entenderemos, nós veremos qual a importância que eu e você temos para o Rei dos Reis. Qual o valor que você tem. Talvez no seu dia a dia, no seu local de trabalho, no seu meio familiar, você seja minimizado ou você seja menosprezado, mas existe um Deus que te formou, existe um Deus que te criou, com cada detalhe de amor, aonde você vai lembrar hoje e trazer à memória essa palavra, esse momento, esse ato de amor e te mostrar qual a importância que você tem para ele. Amém? Antes de mais nada, vamos esperar um pouquinho, antes de entrar na palavra, vamos esperar um pouquinho, entrar mais pessoas. Enquanto isso, eu quero lembrar para vocês o nosso compromisso desse final de semana. Tivemos aí um longo feriado, tivemos momentos de descanso, pudemos descansar, creio que você também, glória a Deus por isso, mas a nossa rotina no final de semana ela volta com toda a força e nós teremos no domingo culto pela manhã, galera, é 9h30 da manhã o nosso encontro igreja. Ninguém aparece lá às 17 horas não, porque no último domingo todo mês nosso encontro ele é exclusivamente matinal. Nós estaremos de manhã com celebração, adoração, louvor, exaltação ao Rei dos Reis e a nossa Páscoa ainda não acabou. Nós teremos a apresentação do musical infantil, onde eles estarão trazendo a memória novamente aquilo que nos dá esperança de um jeito infantil, de um jeito lindo, de um jeito inocente. E nós vamos juntos celebrar ao Rei dos Reis, aquele que morreu e ressuscitou por mim e por você. Além do mais, Páscoa ali o significado da Páscoa não deve ser celebrado única e exclusivamente no período de Páscoa. Todos os dias precisamos ser gratos ao Senhor pelo sacrifício de amor que Ele fez na cruz por nós e nos deu a segunda chance para vivermos com Ele dia após dia. Amém, queridos? Abre sua Bíblia. Vamos lá. Abre sua Bíblia em Romanos, capítulo 5, versículo 8. Enquanto você está abrindo a sua Bíblia em Romanos, capítulo 5, versículo 8, vamos orar? Espírito Santo de Deus, somos gratos a Ti, Senhor, porque nós estamos como igreja do Senhor,
louvando, rendendo graças, te adorando. E hoje não poderia ser diferente, Senhor. Nesse momento nós dedicamos esse período a Ti, ó Pai. Momento em que nós estaremos exclusivamente disponíveis para ouvir a Tua voz. Então, Espírito Santo de Deus, ministra no nosso espírito, ministra no nosso coração. Que a Tua palavra venha de encontro, que esse momento seja um momento nosso contigo, ó Pai. E que o Senhor se revele a nós e que o Senhor a cada dia possa resplandecer através das nossas vidas, ó Pai. Nós te agradecemos por cada pessoa que está online, te agradecemos por aquelas que posteriormente, Senhor Jesus, estarão presentes também assistindo essa transmissão, ó Pai. E que a Tua palavra, ó Pai, ela possa penetrar no oculto e no escondido dos corações, trazendo o efeito necessário para a vida de cada um, porque o Senhor age na multiforme graça do Espírito Santo de Deus. Então venha sobre as nossas vidas neste momento, em nome de Jesus. Amém e amém. Você já abriu, querido, lá em Romanos, capítulo 5, versículo 8, vai dizer assim: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo ainda pecadores. Querido, aqui Paulo vai nos falar que Deus provou o seu amor através do ato de ter o quê? Nos substituído. E é exatamente sobre isso que nós vamos falar nessa noite. Nós vamos entender aquilo que Deus fez em nosso lugar e o que nos trouxe de benefícios, o que Ele nos entregou através desse ato de amor, né? Deixa eu abaixar aqui um pouquinho, não sei se tá alto, mas aqui pra mim parece estar incomodando. A cruz, ela não foi um acidente histórico, não. A cruz foi o plano de salvação, o plano de redenção, o plano de Cristo, de Deus, através de Cristo, para religar-nos a Ele, né? É o cumprimento, a cruz ela foi o cumprimento do plano eterno. E desde a queda do homem, Deus preparava um meio para restaurar a comunhão com a humanidade. O pecado separou o homem de Deus e apenas um sacrifício perfeito poderia nos reconciliar com Ele. E em Romanos capítulo 3, versículo 23 até o 25 vai dizer: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. E em Hebreus 9, capítulo 22, vai dizer que sem derramamento de sangue não há remissão. Por que aqui Hebreus vai dizer que sem derramamento de sangue não há remissão? Vamos voltar um pouquinho lá no passado? Lá no Antigo Testamento existia a doutrina da expiação. E a doutrina da expiação, ela ensina que o pecado exige justiça. A justiça de Deus, ela exige que o pecado seja punido. A falta, a falha, né? A transgressão da lei, ela precisa ser punida. Mas o amor de Deus queria o quê? Nos salvar. Ele não queria que nós fôssemos punidos pelo pecado. Então, entra aí o sacrifício. A expiação é um ato pelo qual Cristo, por meio do seu sacrifício na cruz, pagou o preço pelos nossos pecados, satisfazendo a justiça de Deus e possibilitando a nossa reconciliação com Ele. Uma coisa importante e interessante é que a gente precisa entender o que significa expiar, né? Expiar significa remover ou cobrir o pecado. No Antigo Testamento, isso era feito através do quê? Dos sacrifícios realizados de animais. Animais puros, animais sem máculas, sem mancha, sem defeito, eles precisavam ser perfeitos. E no Novo Testamento, Jesus é o Cordeiro perfeito, que realiza a expiação definitiva. A paz, Jonathan, a paz, Pai. A morte de Cristo, ela substituiu a penalidade que cabia a nós, homens, seres humanos. Isso demonstra a santidade de Deus,
que não pode tolerar o pecado, e o seu amor que providenciou o quê? O Cordeiro. E aí houve o quê? A substituição vicária. Talvez você nunca tenha ouvido falar nesse termo, né? Então eu quero trazer para você um entendimento sobre o que seria substituição vicária. Substituição vicária é um conceito central na doutrina da expiação. Em termos simples, significa: Jesus morreu no nosso lugar, assumindo a punição que era nossa. Vamos destrinchar isso? Substituição. Jesus nos substituiu. Onde nós deveríamos estar, sofrendo a condenação do pecado, ele esteve por nós. Isaías 53, versículo 5 vai dizer assim: mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. Tudo aquilo que eu e você deveríamos sofrer, Cristo sofreu na cruz por nós. O amor dele por nós, pela humanidade, por cada criatura que ele formou, que ele criou, não permitiu. E ele substituiu, não foi a pessoas exclusivas. Ele não fez essa substituição por A ou B, não, ele fez por toda a humanidade. A palavra de Deus vai dizer que o desejo de Deus é que todos os homens se salvem, alcance a salvação. Então isso nos demonstra que não há exclusividade, não há um grupo de pessoas beneficiadas, não, Deus ama todos. Deus ama cada um de nós. E esse amor nos alcança. Mas nós precisamos aceitar esse amor. Nós precisamos reconhecer esse sacrifício. Quando nós aceitamos Jesus como nosso único e suficiente Salvador, nós estamos declarando a Ele que nós somos dele e que nós aceitamos o amor do Pai para conosco. E aí Ele libera, né, a reconciliação sobre as nossas vidas. Ele converte toda a nossa vida, né? Ele gira a nossa vida toda em 180 graus e nos converte, tirando do caminho da morte e levando para o caminho da vida. Mas a gente precisa escolher nesse caminho ser submissos à vontade de Deus, em obediência e em amor. E essa submissão, essa obediência, ela reflete a gratidão daquilo que Deus fez pelas nossas vidas. Quando nós agimos desta forma, com fé, com convicção, com confiança, com obediência, quando a gente entrega tudo que a gente tem, tudo que a gente é para o Rei dos Reis, quando a gente, em um ato de fé, renuncia, abre mão dos nossos anseios, das nossas vontades, do nosso desejo, a gente está com toda a nossa força, com todo o nosso ser, com todo o nosso corpo, com todas as nossas atitudes, declarando que nós somos gratos, que o sacrifício que Ele fez na cruz por nós não foi em vão, que Ele não perdeu tempo sofrendo, passando a humilhação que nós deveríamos passar. Ele não nos substituiu em vão. Valeu a pena todo o ato de amor. A nossa atitude, a nossa postura como filhos de Deus e a resposta para essa geração, ela corresponde às expectativas de Deus em gratidão àquilo que Ele fez por nós. Não que Ele tenha feito esperando um reconhecimento nosso, ou porque Ele fez esperando que nós fôssemos nos render de imediato a Ele e que nós venhamos reconhecer. Não, Ele não fez isso esperando algo em troca, Ele fez isso por um amor incondicional, que independente daquilo que eu e você cometemos, Ele faria novamente se fosse necessário. Porque esse amor é um amor sublime. Esse amor é um amor indescritível. Esse amor, ele é um amor incomparável. É um amor que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. E mesmo que nós, sendo mães ou pais, jamais conseguiremos compreender. Se nós já fazemos qualquer coisa pelos nossos filhos, se nós somos capazes de entrar na frente dos nossos filhos para proteger com unhas e dentes, que dirá o nosso Deus, que nos criou, que nos formou, que compôs cada célula do nosso corpo, cada fio de cabelo que cai da nossa cabeça, Ele sabe. Nada acontece sem a permissão do Altíssimo sobre as nossas vidas.
Ele tem o controle da nossa vida na palma das mãos dele. Basta uma palavra, um estalar de dedos dele, que tudo se forma e se transforma sem precisar de matéria-prima. A única coisa que a gente precisa nesse momento é parar e refletir esse sacrifício que ele fez por nós. E se a nossa postura, a nossa ação, a nossa atitude vai dizer se foi em vão ou não esse sacrifício de amor. Mas voltando aqui, queridos, a gente estava falando sobre substituição vicária. A palavra vicária vem do latim, vicarius, que significa em lugar de outro, ou seja, alguém que age representando ou substituindo o outro. Jesus foi o nosso substituto legal e espiritual diante de Deus. Ele não foi apenas um exemplo de amor ou um mártir, ele foi o Cordeiro de Deus, carregando o castigo que era nosso. Lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21, vai dizer que aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós. Ele se fez maldição por nós. Ele não havia cometido nenhum pecado. Mas mesmo assim, ele se fez pecado por nós. E aí você para e pergunta assim, por que Jesus e não outro? Porque só um sacrifício perfeito poderia pagar o preço. Deus tinha o desejo de nos dar o melhor. Ele poderia ter entregado qualquer coisa no lugar de Jesus. Mas o amor dele é tão grande sobre as suas criaturas que ele decidiu dar o que ele tinha de mais valor e entregou aquilo que ele tinha de único, seu filho, para que pudesse morrer por amor a mim e a você e pagar o alto preço de sangue, humilhações, passou tudo por nós. E o sacrifício que Jesus realizou na cruz do Calvário nos trouxe perdão dos pecados. Em Colossenses capítulo 1, versículo 14, vai dizer que em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. A cruz não foi apenas sofrimento, foi redenção. Cristo pagou um preço para nos libertar da escravidão do pecado, da morte e do diabo. Queridos, Deus pagou um preço. Ele sofreu e nos deu a oportunidade de sermos livres do pecado, da morte e do diabo. E quantas vezes nós temos olhado para trás? Deus já nos deu acesso a Ele. Deus abriu um novo ciclo na nossa vida. Ele nos deu uma nova chance para escrever a nossa história com Ele. E quantas vezes a gente insiste em olhar para trás? Quantas vezes a gente insiste em carregar as coisas passadas? Quantas vezes a gente insiste em trazer para o novo de Deus o passado? Que Ele mesmo fala que quando Ele nos liberta, Ele joga no mar do esquecimento. Quantas vezes Ele já falou que quando Ele nos perdoa, eis que tudo se fez novo nas nossas vidas, mas a gente insiste querendo trazer as amarras do passado. Cristo te fez livre, Ele te resgatou, Ele te curou, Ele te libertou, Ele tirou as suas feridas e transferiu para Ele. Então não queira carregar algo que Deus já tirou da sua vida. Não queira trazer à memória aquilo que não lhe compete no presente hoje. O seu passado ele não fica nem no museu, porque o museu você vai lá reviver o passado. O seu passado ele esquece, ele apaga, ele anula. E todos os seus pecados foram anulados em Cristo Jesus. Você é um homem livre, você é uma mulher livre. Decida hoje se libertar daquilo que te aprisiona, aonde Deus não te quer mais. Escolha hoje abrir mão do seu passado que não compete permanecer
futuro. Porque aquilo que você insiste em permanecer no presente, você vai carregar para o seu futuro e isso vai atrapalhar aquilo que Deus tem projetado para a sua vida, isso vai retardar. O diabo, ele não anula aquilo que Deus escreveu para a sua vida, mas você tem a capacidade de fazer essa anulação. Você tem essa capacidade de retroceder. Você tem essa capacidade de fazer atrasar os projetos de Deus para a sua vida. Se Deus tirou de meio de pessoas, é porque Ele sabia que ali não era o seu lugar. Se Deus te tirou de mesas, é porque Ele sabia que não era ali que você tinha que sentar. Se Deus te tirou de um local de trabalho, se Ele fechou uma porta, é porque Ele sabe que ali não era o lugar para você estar. Mas porque você insiste em permanecer. O povo, quando ele foi a caminho, na direção da terra prometida, por inúmeras vezes ele olhava para o passado, que era o Egito. Deus libertou o povo do Egito para que eles pudessem ter uma nova vida numa terra que mana leite e mel. Uma terra em que eles não seriam escravos, mas que eles seriam filhos. Como filhos, eles estariam sendo bem tratados por Deus. Mas a cada prova, a cada dificuldade, e que não era muita, porque a gente sabe que no deserto eles tiveram a provisão de Deus, eles tiveram a vestimenta crescendo junto com o corpo, eles tinham nuvens de glória, torre de fogo guiando pelo deserto, aquecendo. Eles viram e viveram milagres extraordinários, mas em cada dificuldade eles lembravam das acomodações que ele tinha. Que eles tinham aonde? No Egito. Por quê? Porque eles foram tirados do Egito, mas eles não deixaram que o Egito saísse deles. Deixa o seu passado sair de você. Viva o que Deus tem para te oferecer através desse sacrifício de amor. Viva, experimente na plenitude do Altíssimo tudo aquilo que o Senhor tem para te proporcionar através da vida dele. Só que você vai viver na plenitude de Deus apenas quando você permitir que o seu passado, que a sua transgressão, que já foi perdoada, já foi esquecida por Deus, quando você permitir ser amado pelo Senhor, só dessa forma que você irá, na sua plenitude, viver os planos e os projetos de Deus para a sua vida. Esse sacrifício de Jesus, ele trouxe o perdão do seu pecado. Em Efésios capítulo 1, versículo 7, vai dizer que em quem temos a redenção pelo sangue, a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça. E em Colossenses 1, do versículo 13 ao 14, vai dizer: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho e do seu amor, para a gloriosa luz. Saia da escuridão, vá para a luz, caminhe com o Rei dos Reis, aquele que pode te dar todas as coisas, não no sentido material, mas aquele que pode te dar o valor que você precisa, aquele que possa te dar o amor que você necessita. Muitas pessoas às vezes falam assim: eu tenho tudo, mas eu ainda tenho um vazio dentro de mim. É porque essa pessoa ainda não experimentou do valor que Deus lhe dá ao ser humano e nem do amor que Ele tem por cada um de nós. Quando nós permitimos ser amados por Deus, porque também tem essa, né, gente? Existem pessoas que não sabem ser amadas. Existem pessoas que precisam ser curadas de feridas para que permitam ser amadas, serem abençoadas por Deus. Mas eu quero te dizer que Deus, Ele é a figura, Ele é Pai. Ele exerce um poder sobre a sua vida de paternidade, mas Ele não é falho igual o pai terreno. Ele não é ausente igual o pai terreno que você talvez teve. Ele não fere, Ele ama, Ele cuida, Ele trata. Deixa Ele, através do seu amor e da sua graça, te alcançar e te dar tudo aquilo que você necessita e precisa receber.
Porque a palavra redenção, ela implica libertação por um preço. E esse preço foi pago por mim e por você. E Cristo é o Redentor que, como no Êxodo, liberta o seu povo por meio de sangue inocente. Esse resgate, essa obra de resgate espiritual, ela foi definitiva. Ela foi total. Você ainda não é mais prisioneiro das trevas. Você não tem mais o dedo acusador de Satanás sobre a tua vida. Nenhuma acusação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Você é nova criatura. Você está em Cristo Jesus. Então se permita ser amado pelo Senhor. Se permita que Ele conclua a reconciliação sua com Deus. Porque nós fomos reconciliados com Deus mediante a morte do Filho de Deus, Cristo Jesus. A cruz restaurou o relacionamento rompido entre Deus e a humanidade. E onde havia inimizade, agora há paz. O véu do templo se rasgou, indicando acesso direto ao Pai. Você não precisa de intermediário. Você tem um intercessor, que é o Espírito Santo. Ele intercede por nós por gemidos inexprimíveis. Mas você tem acesso direto ao seu Pai. Você pode se adentrar no templo, na presença do Senhor, e ali em intimidade você se render aos pés do Senhor. Você não precisa mais de sacerdote para fazer isso por você. Você não precisa ter um relacionamento horizontal para ter acesso ao Pai. O relacionamento horizontal que você precisa ter é como o corpo de Cristo. Porque o Evangelho é coletividade. Mas o relacionamento com Cristo, ele é vertical. Ele é uma linha reta entre você e Deus. Essa linha foi religada, não há mais interrupção pelo pecado. Deus perdoa as suas transgressões. Você está religado com o Pai. Nós nunca seremos dignos desse amor, mas o amor de Deus nos alcançou e nos permitiu ter esse acesso a Ele. Então desfrute desse acesso, faça uso, fruto desse acesso, abuse desse acesso. Deus quer ser incomodado por mim e por você. Ele quer ouvir a nossa voz, Ele quer ouvir a nossa adoração, Ele quer ouvir a nossa gratidão, Ele quer ouvir o nosso louvor. Ele quer ouvir o nosso choro, Ele quer ouvir os nossos prantos, Ele quer recolher as nossas lágrimas. Não existe melhor amigo do que Deus Pai. Não existe. E a vitória na cruz, ela nos permite isso. Em Colossenses capítulo 2, versículo 14 e 15, vai dizer: despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, deles triunfou na cruz. Em Hebreus capítulo 2, versículo 14, vai dizer: para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. O diabo não tem mais domínio sobre a sua vida, a não ser que você permita. E hoje Deus quer te tirar do domínio, porque o sangue dele vertido na cruz do Calvário, a reconciliação, resultado da expiação, te deu a oportunidade desta libertação. Deus tem o poder sobre a tua vida. E a teologia da vitória de Cristo declara que ao morrer e ressuscitar, Jesus triunfou sobre todas as forças do mal. A cruz é a proclamação da sua soberania e do cumprimento final do plano divino. O sacrifício de Jesus na cruz é o ponto central da fé cristã. Ele revela a profundidade do pecado humano, a grandeza do amor divino e a perfeição do plano de salvação. Que cada cristão possa compreender essa verdade, não apenas intelectualmente, mas que possa experimentar a redenção, a conciliação e a vitória que há no sangue do Cordeiro. Essa vitória que nos garantiu a vida eterna. Em 1 João capítulo 5, versículo 11, vai dizer: Deus nos deu a vida eterna e essa vida está em seu Filho. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê ao Pai senão por mim. Jesus é o caminho. Jesus é a solução dos seus problemas. Jesus é a garantia da vida eterna.
A história de Jesus, ela é marcada por um amor que nos constrange. Mas há um detalhe que toca mais profundo no meu coração, né? Que é a questão da substituição. Nós falamos aqui, nós vimos que Cristo tomou o nosso lugar, a dor que era nossa, Ele carregou, a humilhação que era nossa, Ele suportou, e o castigo que nos traz a paz caiu sobre Ele. Na cruz, vemos a imagem do Cordeiro, manso, obediente, silencioso diante da injustiça. Ele morreu como homem, em carne, sentindo cada dor, cada rejeição, cada golpe. Ele se fez como nós, para nos alcançar. Ele sofreu tudo isso para te alcançar. Então não perca tempo. Se você está afastado do caminho do Senhor, corre para os braços dele. Não há lugar melhor para estar do que em Cristo Jesus. Se você não conhece desse amor, permita que Ele te apresente hoje esse amor. Talvez se você conhece desse amor e não esteja afastado, mas esteja num momento difícil, eu acho que esse sacrifício é a maior prova de que Ele não nos abandona. Essa demonstração de amor para nos alcançar, nos substituir em tudo isso, nos prova que se Ele fez isso lá na cruz do Calvário, Ele está diariamente fazendo isso por nós. Então não haja na força do seu braço, não haja por impulso, não haja no seu querer ou na sua vontade. Permita-se ser abraçada pelo amor do Pai. Permita ser alcançado pelo poder do Rei dos Reis. Permita que Ele governe a sua vida, que Ele dirija a sua vida, que Ele te direcione. Porque o plano da salvação de Deus é te levar para a eternidade. Nós estamos em constante aprendizado, nós estamos em constante construção para chegar à estatura de homem perfeito, mas sozinhos nós não conseguiremos. Precisa ser através de Jesus. E no terceiro dia, a gente pôde ver que essa história mudou. O túmulo ficou vazio, anunciando que o Cordeiro é também o leão. Ele ressuscita não apenas para provar que venceu a morte, mas para mostrar que Ele é Deus. Aquele que desceu ao ponto mais profundo da dor humana, agora é exaltado à glória eterna. Cristo morreu em nosso lugar para que hoje possamos viver com Ele e não sem Ele. Isso muda tudo. Não há mais condenação, não há mais separação. A redenção, a vida e a vitória. Que nunca percamos o assombro diante desse grande amor. Que ao lembrarmos da cruz, vejamos não só o sofrimento, mas também a esperança. A esperança de uma vida eterna. A esperança de que tudo isso aqui é passageiro. A esperança de que tudo é transitório, que vai ficar tudo bem. Deus vê o seu sofrimento, Deus vê as suas lágrimas, Ele não está com os olhos fechados, as mãos recolhidas. Ele tudo vê, Ele tudo sabe. Mas debaixo dos céus, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor Jesus. Confia, porque Ele não perdeu o controle de nada. Tudo que Ele permite você viver, tudo que Ele permite você passar, está produzindo um peso de glória na tua vida. Está te construindo, está te moldando, está te transformando para que você possa cumprir o grande propósito que Ele tem através da sua vida. Se Ele te manter no conforto, se Ele te manter só, longe das provações, Ele não vai conseguir te transformar na grande mulher e no grande homem que Ele precisa que você se transforme para trabalhar com Ele, para viver com Ele e entrar com Ele na glória. Então, permita ser trabalhado,
permita ser usado, permita ser abençoado, permita ser amado pelo Rei dos Reis. O Cordeiro, ele vive, porque ele ressuscitou como leão de Judá. E ele continua guerreando a minha guerra e a sua guerra. E será assim até que o Senhor venha. Se permita que ele guerreie as suas guerras. E que a morte do Cordeiro não tenha sido em vão. Amém, queridos? Que o amor de Deus sobre a tua vida possa a cada dia se renovar. E que esse ato de amor, esse sacrifício de Jesus na cruz, ele possa ser lembrado todos os dias da sua vida, quando você abrir os seus olhos com saúde, com vida, para um novo dia que ele permitirá você viver. Agora, não esmoreça em meio à dor, não esmoreça em meio ao sofrimento, não esmoreça em meio àquilo que você pode estar hoje vivendo, porque a vitória é garantida pelo sangue do Cordeiro. E agradeça por esse amor que te alcançou e que te impulsiona a prosseguir, mesmo quando a sua condição, mesmo quando o seu cenário, mesmo quando aquilo que está ao seu redor diga o contrário. Fixe os seus olhos na sua posição de filho amado do Pai. E lembre sempre do sacrifício de amor que ninguém jamais faria por você. Só Ele. Amém? Eu quero orar pela sua vida. Eu quero abençoar as suas finanças. Se você desejar ser um agente de multiplicação do reino de Deus, se você deseja abençoar esse ministério, a Bolsa Apostólica, o pastor vai colocar nos dados bancários, o Pix, na verdade, nos comentários. Sinta-se à vontade naquilo que o Espírito Santo de Deus ministrar no teu espírito. Mas a bênção do Senhor recairá sobre a sua vida, se o seu coração estiver voltado para o Pai. Lembra que a gente falou que Jesus é o caminho. Então se renda a Ele todos os dias da sua vida. Amém? Vamos orar? Espírito Santo de Deus, muito obrigada, Senhor Jesus, porque o teu amor nos alcançou. Obrigada, Senhor Jesus, pelo seu ato de amor. Obrigada pelo teu sacrifício. Obrigada, Senhor Jesus, porque o Senhor suportou a nossa humilhação. Obrigada porque o castigo que nos traz a paz hoje caiu sobre ti. Obrigada porque o Senhor nos substituiu, tomou o nosso lugar, a dor que era nossa, o Senhor carregou. O Senhor permitiu que o nosso fardo se tornasse leve. O Senhor nos deu uma segunda chance. O Senhor nos reconciliou contigo. O Senhor fez muito mais. O Senhor, além de nos reconciliar, o Senhor ainda nos deu livre acesso, além de nos libertar. Nos deu livre acesso a Ti, ó Pai. Em Teu Espírito Santo de Deus, que nós possamos nos posicionar como filhos amados, como filhos legítimos do Pai. Porque nós não somos renegados. Nós não somos abandonados. Nós não somos filhos abandonados pelo Rei dos Reis. Nós somos filhos abençoados que foi alcançado pelo amor de Deus Pai através da cruz do Calvário. Então, Espírito Santo de Deus, muito obrigada, Senhor, por este amor que nos alcançou. Obrigada, Senhor Jesus, porque nós jamais teremos como retribuir esse grande amor. Obrigada, Senhor, porque nada que nós venhamos fazer, Senhor Jesus, nada que façamos, ó Pai, irá retribuir, Senhor Jesus, este ato que o Senhor fez por nós. Mas, Espírito Santo de Deus, com o coração quebrantado e contrito, nós o reconhecemos como nosso Salvador. Nós o reconhecemos como nosso Senhor. Nós reconhecemos a Ti como nosso Pai. E nós queremos, Senhor Jesus, dizer que nós somos, ó Pai, Teus filhos. E aceitamos sobre nossa vida o Teu amor. Aceitamos sobre a nossa vida o Teu cuidado. Então nós abrimos mãos, nós renunciamos os nossos desejos, os nossos anseios. Nós abrimos mão, Senhor Jesus, de tudo aquilo que nos afasta de Ti. Nós abrimos mão da incredulidade nesta noite.
Porque um Deus que foi capaz de dar o seu único filho é capaz de fazer muito mais por nós. Tudo que nós precisávamos que o Senhor fizesse, o Senhor já fez. O Senhor deu o que o Senhor tinha de melhor, que era o seu filho. Então, Senhor Jesus, que as dificuldades temporárias, transitórias, que as dores temporárias e dores transitórias, ó Pai, não venham anular o teu amor sobre as nossas vidas. Não venham nos distrair do teu amor sobre nós, mas que os nossos olhos permaneçam fixos e confiantes, olhando para Ti, para que nós venhamos continuar confiantes, radiantes, na caminhada até que o Senhor venha para entrarmos na eternidade. Então toma-nos em Tuas mãos, Senhor, para a glorificação do Teu santo nome. E cuida de nós, ó Deus, como o Senhor sempre cuida e tem cuidado, ó Pai. Muito obrigada, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, então essa foi a nossa Escola Bíblica Dominical. Está reposta, que teria sido no domingo. Não esqueçam que domingo agora tem EBD, hein? Presencial, 9h30 da manhã. Após, teremos o nosso culto de celebração e adoração. Terá palavra pastoral, terá louvor, terá oração. E teremos, claro, a apresentação dos nossos pequeninos, os nossos pircorruchos, que estão preparando uma grande festa de adoração ao Senhor para celebrar ao Rei dos Reis conosco. Então, não deixa de estar lá. O culto será pela manhã, à tarde você vai estar livre para estar com a sua família, à noite para descansar. Então, esteja conosco. Rua Godofredo Viana, se você não é lá da nossa casa, Rua Godofredo Viana, número 500, Taquara, você é nosso convidado. Esteja lá conosco às 9h30 da manhã, para celebrarmos aquele que é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo louvor. Que você tenha uma noite de paz, uma noite tranquila, que a sua noite possa ser restauradora, que o seu vigor, a sua força, o seu corpo físico possa ser restaurado, seu emocional, a sua mente sejam guardadas e cuidadas pelo Espírito Santo de Deus, e que amanhã seja um dia de vitória, de novidades espirituais, e é que a sua fé esteja cada vez mais firmada no Cristo Jesus. Amém? Fiquem em paz, não esqueçam, somos família, somos igreja. O pastor não está aqui conosco, mas ele tenho certeza que agora ele é adepto, né, ao beijo. Então vou te mandar 2 beijos, um por mim e outro por ele. Fica com Jesus. Amo também demais a vida de vocês. Fiquem em paz. Jesus abençoe, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor sublime de Deus Pai, que as doces consolações do Espírito Santo recaiam sobre a vida de cada um aqui neste lugar, em nome de Jesus. Amém e amém. Fiquem com Jesus. Beijo grande.